Aleluia. Glórias ao Senhor. Feche os teus olhos nessa noite. Adore, glorifique ao Senhor. Senhor, nós viemos aqui nessa noite, Pai, com um só propósito, que é adorar a Ti, é exaltar o Teu santo nome. O Teu nome é maravilhoso, Senhor. Nós Te exaltamos, Pai, Te glorificamos. Seja engrandecido, Senhor. Seja glorificado e honrado neste lugar, Senhor. Te adoramos.
Ti nessa noite, Senhor, e declaramos que Tu és o nosso único Salvador, Tu és o nosso Redentor, o nosso Libertador. Tu és aquele que é santo, aquele que é digno de receber toda adoração e todo louvor nessa noite, Pai. Nós não somos nada sem a Sua presença, Senhor. Não somos dignos de nada, não somos merecedores de nada. Mas o Senhor, com Teu infinito amor, nos alcançou e derramou o Teu sangue por nós, para nos salvar, para nos libertar, para nos curar. Obrigado, Senhor. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Te adoramos, Senhor. Nessa noite, ó Deus, diante da Sua glória, diante da Sua majestade, estamos aqui, Senhor, reconhecendo que somos pequenos demais diante de tanta grandeza, Senhor. Nós Te adoramos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Bendito o Teu nome, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti.
presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, aleluia, é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, teu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor, do nosso Deus. Comece a dizer para Ele nesta noite: Senhor, a tua presença para mim é um prazer. Estar na tua casa, ouvir a tua voz, ter momentos de adoração é um presente. A presença do nosso Deus é um presente para nós. Comece a dizer para Ele: Senhor, como é bom estar na tua presença. Oh, como é bom sentir o teu Espírito, como é bom sentir o teu poder. Oh, Espírito Santo, se derrame neste lugar, vai tocando cada vida. Talvez você não teve um tempo com Deus ainda. Se derrame na presença do Senhor. Diga para Ele: Pai, obrigado por poder estar aqui. Diga para Ele: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas estou na tua presença. Eu te louvo por isso, eu te adoro por isso. Seja adorado em minha vida. O Senhor te criou para adorá-lo, o Senhor te criou para exaltá-lo. Então faça isso bem, adore a Ele, deixe o teu coração transbordar. Oh, Pai, iriandalabashiri andarai, erecandalabashiri andarai, siriandalabacandalabashai. Espírito Santo, vai tocando cada vida, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Oh, inunda este lugar com o teu poder, inunda com a tua graça. Fique à vontade, Espírito Santo. Toma o teu trono, que é o primeiro lugar. Toma o teu trono. Se tiver alguém no nosso meio, ó Pai, precisando de um abraço, oh, Espírito Santo, vai abraçando agora, vai dando a cura, vai tirando, ó Pai, toda a tempestade, toda a visão, toda a ótica que muitas vezes é enxergado pelo inimigo, e coloca, Pai, a tua ótica em cada vida, para que nós possamos enxergar o milagre, para que nós possamos enxergar a tua mão de poder, para que nós possamos enxergar, Pai, oh, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está cuidando, porque nós somos filhos amados do Senhor. Ele clamará siriandarabacandarabaxai, iricandarabachuriandarabacandarabaraias. Seja tocado pelo Espírito Santo. Deixe o teu coração ser tocado. Aleluia. Oh, santo e maravilhoso é o teu nome. Te adoramos, Espírito Santo. Vai tocando as vidas, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença
adorado, Espírito Santo. Oh, seja exaltado. Recebe adoração. Oh, recebe, recebe, recebe. Começa a aplaudir o Senhor. Oh, adora o Senhor com seus lábios. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Diga, Senhor, a tua presença é o nosso prazer, é o meu prazer. Aleluia, estenda suas mãos. Neste mesmo Espírito, adorando ao Senhor, vamos orar pelos nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por vidas que precisam de um milagre. Vai tocando, ó Pai, nessas vidas que escreveram o nome, nessas vidas, ó Pai, que precisam de uma porta aberta, porque nós sabemos, ó Pai, que a igreja ora, que a igreja clama, e o Senhor, ó Pai, atende. Então o nosso papel é orar, e nós oramos, ó Pai, porque nós sabemos que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. A igreja do Senhor tem poder, ó Pai, para fazer o milagre através do teu poder, do Espírito Santo de Deus que está em nós. Então alcança, Pai, cada vida. Também, Pai, nós temos pedidos de oração para pessoas, ó Pai, que precisam de um milagre, que está nesta caixa. Também, Pai, para famílias, as campanhas, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, vai tocando, meu Pai, vai manifestando a tua glória. Manifesta, Senhor, a tua Shekinah neste lugar. Oramos, meu Pai, por esta campanha de restituição. Tem vidas aqui que precisam que a sua fé venha a ser restituída. Tem vidas, meu Pai, neste lugar que tem problema emocional, que precisa que a vida emocional venha a ser restituída. Tem pessoas, meu Pai, que tem problemas financeiros, que não conseguem, Pai, muitas vezes ser fiel no dízimo, ser fiel na oferta, e assim a sua vida muitas vezes não anda. Ela anda, mas começa a ir para trás. Tem pessoas, ó Pai, que precisa que os seus sonhos venham ser restituídos. Então, em nome de Jesus, ó Pai, vai restituindo a vida espiritual, vai restituindo, e nós tomamos posse, em nome de Jesus, que a restituição, meu Pai, venha ser conosco neste lugar, ao término, ó Pai, desta campanha, que vidas venham se levantar para testemunhar da obra que o Senhor tem feito. Eu profetizo a tua bênção. Também, Pai, nós oramos, Senhor, por aqueles pastores que estão precisando. Apresentamos a vida da pastora Sandra, Pai. Nós declaramos juntamente com a igreja a cura, Senhor, sobre a vida dela. Também, meu Pai, do pastor Pisa, do pastor Nivaldo, do pastor Silvinho, em nome de Jesus, alcança a vida deles. E todos os pastores, meu Pai, que tem passado luta, tem passado dificuldade, que o inimigo tem se levantado. Senhor, a Ivonete, ó Senhor, vai tocando a vida dela também, que está precisando da tua mão. Deus, em nome de Jesus, alcança eles, nós declaramos em nome de Jesus, amém? Diga assim: o meu projeto já se tornou realidade. Você já decorou, né, irmãos? Então diga bem alto: o meu projeto, faz assim, ó, bate no peito aí, já se tornou realidade. Diga: eu creio. Então levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, meu Pai, que o nosso projeto já se tornou realidade. Pai, o Senhor vai trazer existência aquilo que não existe. Nós vamos levantar, nós vamos marchar, e teremos, meu Pai, um ano de triunfo. Em nome de Jesus, nós cremos. Em nome de Jesus também, meu Pai, o projeto da igreja, que é terminar à frente, colocar o piso da igreja. Muitas coisas nós temos para fazer, mas o mais importante desse projeto da igreja é que nós precisamos crescer espiritualmente, ó Pai. E eu declaro o crescimento espiritual de cada vida neste lugar. Eles vão ler, vão jejuar,
vão orar, vão buscar o Senhor. Eu declaro, ó Pai, crescimento espiritual, crescimento, ó Pai, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Diga, eu quero crescer. Agora diga, eu vou crescer para a glória do Senhor. Aplaude e glorifica o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Queridos, nós estamos recebendo o missionário Luiz Fernando lá da 14ª igreja. Tem que pensar para não falar errado, né, irmãos? 14ª igreja, né, missionária Eliane também. Semana que vem ela vai estar, semana que vem, né? Ela vai estar também aqui conosco, trazendo uma palavra. Irmãos, eu sei que tem muita gente nova aqui, que ainda não conhece eles, né? Eles foram que doaram o primeiro terreno para a construção da 15ª igreja. Vamos dar um glória a Deus? Amém? Então, amados, eu fico muito feliz, né, de dizer isso. Eles são amigos nossos, muito amigos nossos. E eles foram, Deus tocou no coração deles. Na época eles não tinham nem casa, né, irmão? Ele tinha, acho que, acabado de pagar o terreno, se eu não estou enganada. E Deus tocou no coração dele para ele doar o terreno. Olha só, irmãos, tem que ter muita fé, não é? Tem que ter muita fé. Então, olha para você ver o que Deus fez na vida dele, né? Hoje nós estamos aí uma igreja, muitas almas sendo alcançadas. Essa igreja foi, né, na época o pastor Paulo comprou mais um terreno, mas foi através da atitude deles. Então, que Deus possa abençoar a vida deles de uma maneira muito especial, porque foram usados como um canal do Senhor. Amém? Aplaude e glorifica o Senhor. Que Deus, vamos orar pela vida deles, estenda as suas mãos. Pai, nós oramos pelo teu filho, te pedindo que o Senhor venha usá-lo para falar conosco de uma maneira muito poderosa. Usa, Pai, que tudo aquilo que ele pregar, Pai, não venha ficar somente aqui dentro da igreja, mas quando nós sairmos daquela porta, que o Espírito Santo continue ministrando, continue falando, que a nossa mente venha estar cativa à tua vontade. Eu declaro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Agradeço, pastora Kétura, pelas palavras. Mas para nós é um motivo de muita alegria a gente poder estar aqui na igreja, poder estar nesse altar. É como a senhora disse, né? Nós os consideramos demais amigos, irmãos em Cristo e irmãos. Vocês são a nossa família também. E algo que tem, assim, pode ter certeza, do fundo do nosso coração é a gratidão, porque vocês participaram do nosso processo de conversão. Conhece, sabe, desde quando nós fomos para a igreja, sabe da dificuldade que foi, né? Eu tinha um coração muito duro, muito difícil, e a senhora, mais que ninguém, se lembra todos os passos ali da minha conversão, sabe ali muita coisa que às vezes nem eu mesmo me lembrava, a senhora sabe. Então, por esse carinho, eu oro a Deus para que continue abençoando grandemente a vida da senhora e de toda a sua família, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, para a gente ganhar tempo, abre comigo a sua Bíblia, lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Joel, capítulo 2, nós faremos a leitura dos versículos de números 25 e 26. Joel 2, 25 e 26. Quem for encontrando pode ir dando glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Amém. Amém? Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente
e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Glória a Deus, podeis assentar. Aleluias. Irmãos, esse é um tema, esse tema restituição financeira, que a gente quando vai discutir, quando vai começar a falar a respeito disso dentro da igreja, em alguns momentos isso gera uma dificuldade. Tem momentos em que chegamos a ficar até constrangidos quando vamos tratar a respeito disso, a respeito dessa questão financeira. Porque existem muitas barreiras, às vezes espirituais mesmo em nossas vidas, que fazem com que nós não consigamos crer o suficiente na palavra de Deus quando vem a tratar dessa questão financeira. E aí, como se não bastasse, aí fora a gente, nós estamos vivendo aí um momento em que, se parar para assistir a televisão, todo mundo vai falar em crise financeira, dificuldade financeira, vai falar que a economia está ruim, mas nós que estamos na casa de Deus, irmãos, você tem passado aqui já por essa campanha há alguns dias. Primeiro elo da campanha teve aí a ministração sobre restituição da sua fé. Segundo elo foi falado sobre a restituição emocional. E aí eu creio que nesse processo, durante a campanha toda, o Senhor ele vai tratar com você. Eu creio que também vai tratar comigo, porque a partir do momento que tomei conhecimento aqui dessa campanha, eu falei, opa, vou tomar posse dessa bênção, porque, irmãos, se tem algo que nós temos que aprender dentro da casa de Deus, é justamente isso, é tomar posse das bênçãos. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus que Ele é galardoador. O nosso Deus, irmãos, Ele não fica devendo nada para ninguém. O nosso Deus, irmãos, Ele é o dono de todo o ouro, Ele é o dono de toda a prata. E o mais interessante, quando eu falo para você, para tomar posse de tudo isso, é que nós temos que aprender que quando nós passamos a porta da igreja para dentro, quando eu me assento aqui, é como se eu estivesse, e a Bíblia fala disso, fala que é verdade, que estivesse entrando aqui na casa do meu Pai. Você sabe a relação que existe entre o pai e o filho. Você sabe que o pai, às vezes numa família, que é representada ali pela mãe, você sabe que aquele que tem ali esse compromisso, esse patriarcal ou matriarcal, ele não poupa nada para o seu filho. Ele não deixa de dar nada para o seu filho. E aí, alguns dias estudando a palavra de Deus, algumas coisas aí que o Senhor tem colocado aí no meu coração, eu falei, Senhor, tem momentos da minha vida em que eu passei por tanta dificuldade, eu passei por tantas lutas, e aí o Senhor começou a falar, às vezes passamos por luta porque nós não tomamos posse daquilo que o Senhor, Ele já colocou nas nossas mãos. E hoje, essa condição nossa de filho, irmãos, ela nos dá uma condição muito privilegiada. Hoje, para chegar diante da casa de Deus, aliás, chegar dentro da casa de Deus e chegar diante do nosso Deus e poder chamá-lo de Pai. Quantas pessoas que ainda não podem fazer isso? Quantas pessoas que ainda não têm o Senhor como seu Pai? Mas é claro que no nome de Jesus serão alcançadas, muitas delas também pela sua pregação, pela sua ministração, e aí eu já começo a declarar que talvez alguns deles, membros da sua família, daqui uns dias estarão aqui também nessa condição de filho do nosso Deus Altíssimo. Porque o Senhor, a cada dia que se passa, irmãos, e olha, esse momento que nós estamos vivendo aqui, quem é que não sente que realmente nós estamos vivendo aí, os efeitos
do período dos fins dos tempos. Todo mundo começa a sentir, porque as dificuldades são muitas, a opressão é muita. Mas, irmãos, nós temos um Deus poderoso que nos guarda, que nos livra, que nos tira de toda e qualquer cilada do inimigo. Se eu tomar posse disso, irmãos, a minha caminhada vai ficar muito mais fácil. Porque quando eu olho para o meu Deus, e aí eu chamo a sua atenção para isso. Às vezes colocamos o Senhor como Deus, aquele que está lá, aquele realmente é aquele que está lá, mas ao mesmo tempo Ele está aqui, Ele está comigo, Ele é capaz de me ouvir, Ele é capaz de caminhar comigo, de estar comigo em todos os lugares por onde eu estou. E mais ainda, o meu Deus, Ele ouve todos os meus pedidos, Ele ouve as minhas súplicas, Ele sabe das minhas necessidades, Ele sabe tudo aquilo que eu preciso. E o nosso Deus, nós sabemos que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós precisamos. Então nós estamos vivendo um momento, irmãos, privilegiado. E eu digo privilegiado porque nós sabemos que é no momento da crise, no momento das dificuldades, que o Senhor se aproxima. Nós sabemos que é no momento da crise, no momento das dificuldades, que o Senhor, Ele começa a se aproximar, Ele começa a querer manter ali um relacionamento mais íntimo conosco, porque o Senhor, Ele quer nos abençoar a ponto de fazer com que nós consigamos passar por esse período, veja bem, consigamos passar por esse período completamente protegidos e debaixo das suas mãos. É algo que, se eu tomo posse, eu começo a ver, eu começo a enxergar esse Deus comigo por onde quer que eu vá, por onde quer que eu ande. Irmãos, não tem barreiras, não tem dificuldade, não tem nada que possa me parar, não tem nada que possa me impedir, não tem nada, irmãos, que possa fazer com que eu caia em desânimo, porque o meu Deus, Ele está comigo. Imagina você sair pela rua caminhando com a certeza de que o seu Deus está contigo, sair pela rua com a certeza de que a mão dele, a mão forte dele está sobre a sua vida. Você sair pela rua com a certeza de que nada, irmãos, que vier pode te atingir. Você sair com a certeza que a inveja, que o mal olhado, né, que toda tentativa, irmão, de levantar, de atentar contra a sua vida, ela vai ser frustrada. E tudo isso porque o seu Deus, porque o meu Deus, porque o nosso Deus, Ele é conosco nas 24 horas do dia. As 24 horas do nosso dia Ele está conosco. Mas em alguns momentos da nossa vida, talvez pela situação, talvez, né, pelo aquilo que se apresenta para nós, tem algumas coisas que realmente elas vão fazer com que nós não consigamos talvez ouvir, talvez enxergar. E aí chega um momento em que eu tenho que parar, que eu tenho que pensar, que eu tenho que analisar e ver o que realmente eu estou fazendo da minha vida espiritual. O que eu estou fazendo dentro da igreja? Para onde eu estou indo? De que forma que eu estou caminhando? E aí eu chamo a sua atenção para que diz aqui a palavra de Deus. Lembrando que nós estamos falando aqui sobre restituição. Eu fui procurar aqui um significado para a palavra restituição. E tem um significado aqui, tem dois na verdade que eu peguei. O primeiro deles diz assim, ó: ato ou efeito de restituir. Restituir é devolver. Só que o mais interessante, aquele que mais chama a nossa atenção, é o outro significado, é outra definição que diz assim, ó: ação de devolver algo à pessoa que o possui. Vou repetir: a ação de devolver algo
para aquela pessoa que o possui. Amém? E na medida que eu começo a buscar esse entendimento dentro da palavra de Deus, comecei a falar: Senhor, mas há alguns dias atrás, Senhor, mas que isso, como que isso se aplica na minha vida? Já tem. A palavra de Deus vai falar para nós lá no livro de Gênesis, no capítulo 1. Gênesis no capítulo 1, se você puder acompanhar com a sua Bíblia, só para você interagir comigo aqui e acompanhar o nosso raciocínio. Eu comecei a ver esse texto, irmãos, comecei a falar com o Senhor e comecei a imaginar comigo, comecei a ver o quanto o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Quanto o nosso Deus, Ele é maravilhoso. A palavra de Deus, ela vai falar aqui em Gênesis, no capítulo 1, a respeito da criação. Vai falar do período que o nosso Deus criou os céus, criou a terra, né, e tudo que nesse mundo há. Mas aqui no versículo 10... nos versículos 10 e outros seguintes aqui que nós vamos fazer a leitura, tem algo que realmente nos chama a atenção quando nos referimos aqui ao nosso Deus. O versículo 10 diz assim, ó: a parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E aí, eu acho que tem mais alguma coisa que está escrita aí na parte B do seu versículo. Amém? Na minha Bíblia está escrito assim: e Deus viu que ficou bom. Amém? Tem Bíblia que está escrito: e Deus viu que era bom. Amém? Seguindo aqui no versículo 12: a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E novamente Deus viu que ficou bom. Deus viu que era bom. E aí tem mais, vai seguindo, eu vou fazer só mais a leitura aqui do versículo de número 25. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E novamente vem escrito aqui: e Deus viu que ficou bom. Deus viu que era bom. Amém? Está conseguindo acompanhar até aí? Só que aí é onde eu falo que o nosso Deus, Ele é maravilhoso, porque tudo isso havia sido criado. E aí eu olho para a palavra de Deus, eu vejo aqui a partir do versículo 26, que é onde a Bíblia começa a tratar da criação do homem. E aí, se você acompanhar comigo, está escrito ali no versículo 26: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E aí, na medida que a gente vai lendo, vai se aprofundando, nós vamos vendo o quão maravilhoso é o nosso Deus. Porque aí no versículo de número 28, a palavra de Deus diz assim, ó: Deus os abençoou. Na parte A: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Se a gente acompanha aqui a sequência da ação de Deus, da criação de Deus, criou o mundo, criou os animais, criou a vegetação e depois Ele cria o homem. Se você prestar atenção, se você voltar um pouquinho nesses versículos que lemos aí, versículo 10, 12 e 25, ao final, quando Deus diz que, depois que Deus terminou a sua criação, Ele olhou e viu que era bom. Aí eu começo a entender, aí eu comecei a compreender que realmente o nosso Deus, irmãos, Ele tem tudo preparado para nós.
Você consegue perceber aqui que Ele criou tudo, e aí eu posso dizer do bom e do melhor, porque para o nosso Deus olhar e dizer que tudo aquilo que Ele havia criado era bom, é porque realmente era muito bom, porque o padrão de qualidade do nosso Deus, irmãos, Ele é 100%. E aí imagina, Ele cria tudo, e aí depois Ele traz o homem, e aí trazendo a nossa realidade aqui, Ele cria tudo, Ele prepara tudo, aí traz você com tudo preparado, com tudo que é bom, com tudo que há de bom. E aí, para completar ainda, para a gente ver que o nosso Deus realmente Ele é maravilhoso, a Bíblia diz aqui no versículo de número 28, Deus os abençoou. Deus os abençoou. Ele preparou tudo para mim, preparou tudo para você, e ainda nos abençoou. Mas aí naquela nossa curiosidade, querendo falar com Deus, mas Senhor, é só isso? Eu já estou satisfeito então com essa palavra. Mas aí o Senhor fala para nós que não, ainda tem mais alguma coisa para poder completar isso aqui. E aí como que o Senhor completa isso aqui para nós? Eu fui buscar, irmãos, o significado da bênção aqui nesse contexto aqui do Antigo Testamento, onde as coisas aconteceram aqui no livro de Gênesis, ali com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E o conceito da bênção naquele tempo, ele é o seguinte, olha só: conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, obter sucesso e muitos frutos. O conceito de multiplicação está imbuído também nesse termo. Então, quando o Senhor, Ele te abençoa, ou quando, através do profeta, através aqui da pastora desse altar, quando Ele te abençoa, é o mesmo que o nosso Deus, é o mesmo que a pastora está dizendo para você assim, ó: Deus te conceda poder e autoridade para que você seja bem-sucedido, próspero, fecundo, fértil, e que tudo te multiplique. E que tudo te multiplique. Você consegue compreender o valor que tem a bênção de Deus na nossa vida? Você consegue compreender que em alguns momentos, é claro que essa palavra bênção, ela cai num desuso, porque é corriqueiro, nós falamos para os nossos filhos, Deus te abençoe, mas em alguns momentos, nós falamos para os nossos filhos, Deus te abençoe, mas não tínhamos o conhecimento desse significado, não sabíamos o que realmente queria dizer bênção de Deus sobre a nossa vida. E aí eu já começo a chamar aos irmãos, para que já comecemos a trazer a primeira mudança para as nossas vidas. É saber qual que é o verdadeiro valor e o real significado da bênção de Deus sobre as nossas vidas. E se eu sei a importância da bênção de Deus sobre a minha vida, irmão, eu consigo viver sem a bênção de Deus sobre a minha vida? Depois que eu descubro, depois que o Senhor revela uma palavra dessa para mim, você acha que dá para a gente viver sem a bênção de Deus sobre a nossa vida? Não dá. Não tem condições de vivermos, irmãos, sem a bênção de Deus na nossa vida. Não dá. Então que você aprenda da mesma forma que eu aprendi, que o Senhor falou comigo. A partir do momento que você recebeu a bênção de Deus, saiba que você tem poder, você tem autoridade para poder materializar tudo aquilo que o Senhor já preparou para você na sua vida. Você tem, mas às vezes a dificuldade nossa é fazer com que isso aconteça. E aí, trazendo aqui de volta para a nossa ministração, falando a respeito de restituição. A restituição, nós falamos aqui no início, que é devolver algo que já nos pertence, devolver algo que em algum momento da nossa vida, por algum motivo ou outro, nós perdemos, ou foi roubado de nós. Mas aí eu chamo a sua atenção novamente para essa questão:
como fazer isso, de que maneira que eu vou fazer isso. Quando eu começo a olhar aqui mais uma vez para esse texto do livro de Joel, do profeta Joel, nós fizemos aqui a leitura do capítulo 2, alguns versículos aqui do capítulo 2. Quando fazemos a leitura do capítulo 1, aí o texto ele vai fazer referência a esses gafanhotos que nós lemos aqui. Nós fizemos a leitura aqui no versículo 25. Lá no capítulo 1, no versículo 4, vai dizer assim, ó: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Isso aqui era um período em que o profeta ele estava dizendo para esse povo, amando do Senhor, que uma grande destruição, que uma grande catástrofe se abateria sobre o povo. Mas o profeta estava dizendo isso para o povo justamente porque o povo estava em desobediência com o Senhor. Era um momento em que o povo não conseguia se enquadrar ali dentro da lei de Deus. Desobediência, a infidelidade, a idolatria. E aí o Senhor vem e anuncia que isso viria a acontecer sobre o povo. Começamos a estudar o texto e o profeta ele começa a declarar, começa a dizer ali para as pessoas que isso ia acontecer. Tem os versículos aí, o versículo de número 5 de Joel, ele vai falar alguma coisa aí que ele vai chamar a atenção aqui do Hébrios: despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca. Versículo de número 7 diz assim: fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra os seus sarmentos e os seus sarmentos se fizeram brancos. O profeta ele começa a falar de algo que aconteceria ali, e ele começa a tocar justamente nesse ponto, justamente nessa questão que em alguns momentos ela nos aflige. Olhando para esse texto, quando fala aqui que essa pessoa que bebia vinho, né, que ela estava ali parada, que ali o vinho seria tirado da sua boca porque acabou ali a vegetação, ia acabar a vegetação naquele período. Ele começa a alertar também porque essa pessoa, nesse momento, essa pessoa ali que se embriagava com vinho, depois não teria mais o vinho, estava parada, indiferente àquilo que viria a acontecer. Quando nós olhamos aqui o versículo 7, que vai falar sobre videira, vai falar sobre figueira. Naquela época, assentar-se sobre a videira e sobre a figueira era o mesmo que dizer que a pessoa estava numa certa tranquilidade. A pessoa estava levando uma vida tranquila. E aí quando eu começo a trazer aqui para os nossos dias, para a nossa realidade, quando tudo vai bem, quando estamos bem financeiramente, quando a nossa conta tem dinheiro, quando nós pensamos numa coisa, vamos lá e compramos, quando nós queremos algo, nós vamos ir buscando, tudo vai bem, tudo fica tranquilo. Mas o texto depois ele começa a falar em desespero, porque não ia haver mais comida, a videira ia se secar, a figueira ia se secar. E aí ele começa a falar para as pessoas que a ação aqui desses gafanhotos, ela era assim, de uma forma espaçada, isso era por fases. Então, primeiro o gafanhoto ele vinha, fazia uma parte, destruía alguma coisa, depois numa outra fase destruía, depois na terceira mais, e aí vinha o último ali e acabava com o restante que havia sobrado. Ou seja, essa dificuldade, esse sofrimento ainda seria
duradouro, ainda ia durar um tempo. Ainda ia durar um tempo isso. E o que ele chama a atenção é justamente para isso. Tendo conhecimento de que às vezes essas coisas vão acontecer, que isso ainda vai durar um tempo, qual que é a postura aqui do povo nesse momento? Qual que é a postura daqueles que em algum momento estavam sendo aqui assolados por essas dificuldades, ou que seriam assolados aqui por essas dificuldades? Qual que é a postura? Qual que é a atitude? O que eles fariam? Continuariam ali parados, indiferentes aos acontecimentos? Ou eles, de alguma forma, eles tomariam uma atitude e buscariam reverter essa situação? A restituição nas nossas vidas, irmãos, ela acontece. E ela vai acontecer na minha vida, vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Não tenha dúvida disso. Mas se tem algo que o Senhor realmente ele não se agrada, é quando as coisas não estão bem, não vão ficar boas, e o seu povo continua indiferente. E a indiferença desse povo aqui, ela era um tanto quanto complicada, porque o povo estava vivendo bem, estava vivendo tranquilo, estava vivendo muito sossegado, mas veja bem, no meio deles ali havia toda essa questão da infidelidade, da desobediência. E aí trazendo aqui para os nossos dias, tem momentos da nossa vida, e aí a parte mais difícil, onde nós temos que nos atentar, é que às vezes mesmo dentro da igreja, mesmo sendo abastecidos, mesmo sendo ensinados de acordo com a palavra de Deus, a lidar com esse princípio, com essas questões aqui de finanças. Às vezes tem momentos, irmãos, e aqui no texto também, eu vou adiantar aqui, mas o texto vai falar aqui que em algum momento o profeta estava falando que também acabaria, né, os alimentos que seriam levados para o templo. E ali no templo também não haveria mais o oferecimento de sacrifícios. E para eles, não havendo sacrifícios, era o mesmo que não haver bênção de Deus. O entendimento deles era esse: se eu não sacrifico, se eu não levo lá os alimentos, não tem bênção sobre a minha vida. E aí eles começavam a entrar em desespero por conta disso. E aí o que o Senhor traz para nós nessa noite? Esse povo levava sacrifício, esse povo entregava no altar puramente com o interesse de receber a bênção. Mas o nosso Deus, irmãos, com o nosso Deus não tem troca. Nós não conseguimos fazer esse tipo de troca com o nosso Deus. E nós somos ensinados aqui dentro da casa do Senhor que, quando nós vamos ofertar, nós não ofertamos por constrangimento, nós ofertamos por amor. Quando nós vamos trazer o nosso dízimo, nós estamos aqui sendo obedientes ao Senhor, mas nós também não somos obrigados. O Senhor lá em Malaquias, Ele vai falar qual que é o resultado de nós sermos obedientes a Ele, de nós cumprirmos com os seus mandamentos. E aí para a gente fechar essa parte, eu quero dizer para você: o momento está difícil, o momento está complicado, o Senhor vai mudar, Ele vai transformar. Mas aonde que está a minha parte nisso? Eu tenho que fazer a minha parte aí também. Como que está a minha vida com Deus? Eu estou dentro da casa de Deus, como que eu estou me portando? Estou sendo obediente a Ele? Estou trazendo com amor? Amém? Não estou trazendo com interesse? Às vezes, irmãos, tudo é uma questão de mudança de atitude.
O Senhor, em momento algum, Ele vai nos condenar, porque nós sabemos da dificuldade. Mas aí é onde eu digo que entra a nossa parte. Porque quando aprendemos a lidar com essas questões financeiras dentro da igreja, nós aprendemos aqui que o dízimo, ele é a 10ª parte, que ele já é de Deus. Então nós temos, na verdade, os 90% para poder administrar. E esse é um termo ainda que administrar. O termo difícil. É complicado administrar. E aí eu percebo, e isso já aconteceu comigo, com experiências com alguns colegas que também, às vezes, por falta de conhecimento ali da palavra, o que acontecia? O que a gente era levado a fazer? Eu recebo aquilo, né? Eu pego aquilo que me vem à mão, e aí eu até, quando eu aprendi a mexer com finanças, com administração, claro, trazia ali a minha planilha, tudo certinho. E aí o que eu começava a fazer ali? Bom, a gente sabe que nessas planilhas, ou num caderno simples, né, que a gente anota os gastos, nós vamos colocar lá as nossas despesas, tudo aquilo que entra, tudo aquilo que sai. E aí em algum momento o Senhor falou comigo, me mostrou onde que eu estava errando. Colocava ali, entre as despesas, a despesa da água, a despesa da luz, a despesa do dízimo. Juntava aquilo tudo ali, eu, tentava administrar até o que não era meu, porque já não era mais, essa parte é de Deus. E aí a partir do momento em que eu comecei a mudar a minha atitude, que eu comecei a reconhecer alguns princípios dentro da palavra de Deus, relacionado a essa questão de finanças, passei a ser mais obediente, passei a trabalhar ali com aqueles 90% que o Senhor, Ele me deixa, né? Eu entrego a parte dele. Aí as coisas começaram a melhorar. Mas, em alguns momentos, o Senhor Ele falou que, né, falando com Deus, o Espírito Santo, na verdade, o que faz as coisas melhorarem é justamente a nossa atitude. É o nosso primeiro passo, é o nosso primeiro ato diante de Deus. Porque a partir do momento que eu aprendo que aquilo que é de Deus, irmãos, a minha mente, a minha cabeça, ela já começa a abrir para muitas outras coisas. Para muitas outras coisas. E nós sabemos que até hoje, nós encontramos com pessoas que já estão há bastante tempo dentro da casa do Senhor. E algumas pessoas dizem que ainda não foram ministradas, não foram tocadas nessa parte. Irmãos, mudança de atitude, deixar o Senhor trabalhar, deixar o Espírito Santo trabalhar, porque as leis de Deus, aquilo que o Senhor nos ensina, é puramente para nos abençoar. A intenção do Senhor é nos abençoar. Amém? Depois, lá em Malaquias, ele vai falar. Você, né, se eu trouxer aqui os dízimos à casa do tesouro, ele vai repreender o devorador da minha casa. Ele vai impedir, irmãos, que o meu dinheiro, que as minhas coisas, que os meus bens, eles começam a escoar pelo ralo. Ele vai impedir que isso aconteça. Mas sabe como que eu consigo deixar com que o Senhor trabalhe dessa forma na minha vida? Através da minha fé. Porque quando vamos estudar, você já deve ter estudado, você já deve ter lido alguma coisa a respeito. Falar sobre esses princípios ainda é tabu. Você pode abrir, né, páginas, você pode abrir livros e alguns, né, entre aspas aí, doutrinadores, que vão achar o que está dentro da lei de Deus um absurdo. E ainda vão dissuadir as pessoas, levar as pessoas a não querer cumprir aquilo que diz a palavra de Deus. Isso, irmãos, veja bem, o juízo do Senhor estava vindo sobre esse povo por conta da infidelidade, por conta da falta de obediência. E aí, se eu entendo que essa questão de entregar a Deus
décima parte, aquilo que é dele, se eu entender que isso é uma lei, e eu começar a transgredir essa lei, naturalmente que eu vou me encontrar em desobediência. E aí, o profeta ele alerta justamente para isso. Cuidado com a desobediência. Cuidado com a infidelidade. Cuidado. Mas o nosso Deus, irmãos, ele não faz isso porque ele é um Deus maldoso. Nosso Deus, como já dissemos, ele é um Deus bondoso. Deus galardoador. E nós lemos aqui, nós estudamos aqui o significado da palavra restituição. Você já viu, já estudou, já prestou atenção que na Bíblia existe alguns textos que vão falar sobre, um pouco aí sobre lei de restituição, a lei da restituição? Deixa eu só localizar aqui. A palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 22, versículo 9. Êxodo 22, versículo 9. A Bíblia vai dizer assim para nós: sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser: isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado, restituirá o dobro ao seu próximo. Restituirá o dobro ao seu próximo. Você vai perceber que esse texto aí ele está falando de bens. Isaías 33, 22. Olha o que diz esse texto: pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e é Ele quem nos salvará. Então, se aqui em cima, o texto ele vai e fala: aquele a quem os juízes declararem culpado, restituirá em dobro ao seu próximo. Mas nós não temos juízes, nós temos um único juiz, que é o nosso Deus. Então eu entendo que o nosso Deus, que é o nosso juiz, ele vai sim, irmãos, restituir tudo aquilo que nós perdemos em dobro. E aí você começa a olhar a Bíblia, começa a estudar. Olha o que diz lá em Jó 42, versículo 10. Jó foi restituído. A palavra diz assim, ó: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Vou repetir: o Senhor novamente o tornou próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Você percebeu? Em cima fala o dobro. Aqui nesse texto também fala o dobro. A restituição, irmãos, da parte de Deus é assim. É o dobro. O texto que nós lemos aqui de início, para poder abrir aqui a nossa meditação aqui, ele fala isso: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Todo aquele tempo, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi consumido, a promessa do Senhor é que Ele vai restituir. E mais ainda, essa restituição, irmãos, creia, ela virá em dobro sobre a sua vida, virá em dobro sobre a minha vida. A única coisa que o Senhor pede, e ali o que Ele pediu, o que o profeta estava trazendo, falando ali com aquelas pessoas,
para que as pessoas tivessem ali uma mudança de atitude. No caso deles ali, um arrependimento pela infidelidade, um arrependimento ali pela idolatria, se voltassem para o Senhor. Nosso Deus, irmãos, Ele vai nos abençoar, não tenha dúvida disso. Mas é preciso que nós estejamos totalmente em conformidade com a sua palavra. Eu não posso olhar para a palavra de Deus, eu não posso vir na igreja e escolher aquilo que eu sigo, aquilo que eu faço e aquilo que eu obedeço. Ou eu obedeço e sou fiel em tudo, ou então eu estou igual a esse povo, estou sendo infiel e estou sendo desobediente. Se eu estiver sendo infiel, se eu estiver sendo desobediente, aí já fica mais difícil, irmãos, do Senhor operar sobre a minha vida. Mas não estamos dizendo, e aqui eu já estou encerrando, não estamos dizendo isso aqui para poder assustar de forma alguma. Não estamos aqui dizendo para poder condenar ninguém de maneira alguma. Já passei por essas fases, já passei por essas dificuldades, não sabia administrar, perdi muita coisa, vi muitos vi bens, vi dinheiro escoar pelo ralo, por conta de não ter entendimento, de não conhecer a palavra de Deus. Mas a partir do momento que mudei de atitude, a partir do momento que falei, não, Senhor, eu vou ser fiel, eu vou te obedecer, as coisas, irmãos, elas começaram a melhorar. Comecei a ver a restituição na minha vida, comecei a ver a restituição na minha casa. E aí, para a gente encerrar mesmo, eu gostaria que você tomasse posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra sobre restituição. Toma posse da palavra sobre a bênção. Toma posse. Só que faz algo ainda mais com essa palavra que você está tomando posse aqui durante essa campanha. Divida, compartilhe com seus irmãos. Compartilhe ali com a sua família. Porque o segredo da bênção, irmãos, não é reter. O segredo da bênção não é eu guardar ela para mim, é eu compartilhar. Você imagina quanto é bom virar para uma pessoa e falar para ela, olha, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se abençoar as pessoas, olha que maravilha. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque só abençoa quem é abençoado. Só pode abençoar quem tem a bênção. Então, se você a partir de agora vai passar a abençoar os seus irmãos, a abençoar o próximo, pode ter certeza que é porque a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Não tem momento que vai fazer você sair da presença de Deus. Não vai. Porque é complicado, irmãos, é triste. Quando a gente vê essa ação aqui de devastação, de destruição sobre a nossa vida financeira, e aí eu chamo a atenção principalmente dos homens. Isso é muito complicado, porque o homem que está endividado, ele perde a dignidade, perde o respeito, não dorme. Isso é muito difícil para nós homens, isso é muito complicado. Só que isso tem um efeito também que, e muitas vezes, a gente não tem conhecimento, mas traz isso para a família. Porque se eu estou endividado, a minha família está endividada. Se eu estou passando por esse momento, a minha família também está passando por esse momento. Imagina uma coisa que às vezes as pessoas, muita gente, aí fora que age, pensa nessas pessoas aí que são apostadores, que gastam seu dinheiro aí nas bancas de aposta, aposta carro, aposta casa, por conta de dívida,
mas é a casa que é da família, onde moram os filhos. E aí depois que perdeu, o credor ele vai chegar e vai levar embora. E tem um outro problema. Viver nessas condições atrapalha a nossa vida espiritual. Porque, irmãos, eu sei como que é. A gente, quando está nessa situação difícil, fica desconfortável. Dá uma sensação de que a gente, na igreja, a gente fica com vergonha das pessoas. É ruim, é complicado isso. Isso desanima. Principalmente quando a gente já se dispõe a fazer algo, quando a gente já está em algum departamento, tem algum cargo, isso é muito complicado. E aí, vai justamente de acordo com aquilo que o diabo quer. Destruir o crente também através dessa área financeira. Desanimar, tirar tudo da vida dele, ao ponto dele chegar dentro da igreja e falar: não quero mais nada. Chega, não dá, não vai. Tamanho é o desânimo, tamanho é o desespero por conta de situações difíceis em questões financeiras. E o diabo ele consegue fazer. Mas hoje aqui, e agora para encerrar mesmo, eu já queria pedir para você, para ficar de pé, para a gente orar. Hoje, nessa campanha, nós vamos estar dando um basta nisso. Nós vamos declarar isso. Nós vamos dar um basta em toda e qualquer ação do inimigo, toda e qualquer ação do diabo na vida financeira dos irmãos, na minha vida, na sua vida. Nós vamos dar um basta até nas tentativas, até nos pensamentos dele de atacar. Porque a partir de hoje, irmãos, não tem mais nada disso sobre a sua vida. O que tem sobre a sua vida a partir de hoje é restituição. É restituição em dobro. Então nós vamos orar aqui agora, nesse momento. Nós vamos clamar ao Senhor, numa atitude aqui de fé, numa atitude aqui de reverência ao nosso Senhor. Nós vamos declarar que através dessa nossa mudança de atitude, nós seremos fiéis. Nós seremos obedientes às suas leis. Feche os teus olhos, se puder, erga as tuas mãos ao céu. Fala com o Senhor: Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Oh meu Deus, aqui na tua presença, Senhor, nós queremos te clamar. Nós queremos levantar um clamor, Senhor, e pedir para que o Senhor venha, Pai, colocar as tuas mãos, Senhor, sobre a nossa vida financeira. Só o Senhor sabe, Deus, aquilo que nós temos passado. Só o Senhor sabe aquilo que nós temos vivido, ó Deus. Ah, Senhor, mas nós sabemos que muito daquilo, Pai, que temos sofrido é pela ação, meu Deus, do diabo, do inimigo. E nós queremos agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, declarar quebrada toda e qualquer ação, toda e qualquer artimanha, Senhor, do diabo sobre a finança dessas pessoas. Senhor, e porque essas pessoas estão agora, Senhor, fazendo uma aliança com o Senhor, de serem fiéis, de serem obedientes às tuas leis, ó Deus. Ah, Senhor, o Senhor diz ali na tua palavra, o profeta estava dizendo, que se houvesse ali uma mudança de atitude, o Senhor voltaria atrás, o Senhor seria capaz de voltar naquilo que estava previsto. Então nós cremos, ó Deus, que o Senhor, a partir desta noite, o Senhor está tocando aqui, meu Deus, em cada vida, em cada pai de família, em cada mãe de família, em cada casa, meu Deus. E a situação que outrora era de perdas, era de derrota financeira, Senhor, a partir de agora nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, será de restituição na vida de cada um. Nós declaramos, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, a restituição financeira sobre cada casa. Ó Senhor, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais lamento, meu Deus, por perdas, mas pelo contrário, haverá sim, Senhor, muita alegria por restituição.
restituição, Senhor, daquilo que foi tirado, daquilo que foi roubado. Nós declaramos, ó Deus, que está sendo devolvido nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você puder, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Eu devolvo a palavra. Glória a Deus, aleluia. Pode fazer as filas para você receber a unção. Você já recebeu uma oração aí poderosa em nome de Jesus. Vem aqui para frente tomando posse. Você vai agora receber o selo, né? Através da unção do Espírito Santo, para que você possa agora selar esta oração. Oh, vem na frente dizendo do Senhor: oh Pai, eu creio nessa restituição, eu creio naquilo, ó Pai, que o Senhor vai fazer na minha vida. Oh, como é importante, amados, você declarar com a tua boca para o Senhor que você crê, que você precisa, não importa a situação que você está vivendo. Faça um pacto aí com o Senhor, como Ele falou, de ser fiel. Fala: Senhor, eu vou ser fiel, e eu quero a restituição na minha vida, eu quero a restituição na minha casa, eu quero a restituição na minha família. Eu creio, meu Pai. Oh Jesus, eu creio, meu Pai, no teu milagre, eu creio na restituição. Pai, nós temos direito à herança que o Senhor preparou para nós, Pai, aquela que o inimigo muitas vezes roubou, e nós declaramos, meu Pai, que esta herança venha ser traga, Senhor, para nós de volta, em nome de Jesus. Oh Senhor, Tu és um Deus de milagre, um Deus de poder, um Deus de sabedoria. Nós cremos em Ti, meu Pai. Cremos, ó Pai, no Teu poder, cremos na restituição, mas nós precisamos, meu Pai, fazer a nossa parte. Vai tocando, meu Pai, Espírito Santo, vai ministrando em cada vida, vai ministrando, meu Pai, em cada coração. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Aleluia, glória a Deus. Ele colocou em nossas mãos força. Oh, aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, oh, santo é teu nome, Jesus. Aleluia, santo é teu nome, Jesus. Tenho certeza que o Senhor te levantou aí para viver a restituição do Senhor sobre a tua vida, para você tomar posse. Aleluia, restaura, Senhor. Oh, verdade, Jesus, restaura. Nós estamos aqui para viver, Senhor, este milagre, viver, Senhor, essa restituição. Aleluia, quem crê? Amém, aplaude e glorifica o Senhor. Aleluia, querido, se assente só mais um minuto. Hoje eu não vou nem ministrar sobre o dízimo, amém? Já foi ministrado, muito bem ministrado sobre a sua vida. Então, você vai pegar a bênção. Diga comigo assim: agora é hora de adorar. Não é hora de tristeza, é hora de adorar. Da mesma maneira que nós recebemos cura, recebemos aí a restituição, recebemos tudo também na hora da oferta, é hora de receber. Viu o que ele falou? Que através da nossa fidelidade, Deus nos abençoa. Então nós temos que adorar com alegria, colocar o dízimo e a oferta com alegria. Nós temos que aprender. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos, meu Pai, pela vida de cada um, cada irmão e irmã que está aqui, que são pessoas preciosas para o Senhor. Pai, o Senhor trouxe eles aqui, para que eles pudessem, meu Pai, ouvir esta palavra. Como é importante, ó Pai, o Senhor falar conosco, e nós
venhamos a tomar atitude segundo a tua vontade, para que nós possamos ser abençoados. Nós sabemos, meu Pai, que o dízimo e a oferta é para o nosso bem, é para que nós venhamos a ser abençoado, ser restituído. Então, meu Pai, toca em cada coração, coloca em nossas vidas fidelidade, Pai. Em nome de Jesus, que o amor venha, Pai, abundar em nosso coração, para que nós possamos fazer o melhor para o Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço por aqueles, ó Pai, que têm ofertado no forro da igreja. Deus, visita a casa, visita a família, visita, Pai, aquele que tem separado para abençoar a tua casa. Restitui, meu Pai, sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podemos ofertar, que você venha fazer isso com muito amor, porque o Senhor merece. Queridos, eu quero agradecer aqui a visita, né, da Eni e Kaique. Eu acho que eu te conheço, né? Te conheço. Deus te abençoe, viu? Querida, é um prazer você estar aqui. Que Deus abençoe muito, né? Se quiser ficar conosco aí, não tiver nenhuma igreja, vai ser um prazer maior fazer parte desta família. E ele também, que Deus te abençoe muito. Eu tenho certeza que Deus colocou algo especial na mão de vocês. Vocês são amados do Senhor e muito bem-vindos neste lugar. Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles? Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Queridos, semana que vem, né, nós vamos ter a presença aí da Eliane. Passar uma lembrancinha para o irmão. Precisa sim, né, irmãos? Em nome da igreja, vamos aplaudir o Senhor. Com muito amor para ele, um presentinho, queridos. Eles são uma bênção, né? São uma bênção. E é muito, amados, olha, esses momentos que eu estou passando agora, eu aprendi, já sabia, mas eu aprendi a importância de nós termos amigos, porque eu tenho sido muito amada por muitas pessoas têm ido na minha casa, e amados, e vocês nem acreditam, vão na minha casa e ainda me levam presente, vocês acreditam? Então olha só, amados, eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que tem me ajudado, que tem mandado mensagem. Amados, olha, eu não consigo explicar para vocês, mas olha, tem pessoas que fazia anos que eu não via, que tem ido na minha casa. E olha, como nós temos amigos, né, Eliane? Os amigos, a Eliane esteve conosco, né, nos momentos mais difíceis da enfermidade do pastor, ele esteve conosco. Então, amados, olha, é importante você ter amigos, é muito importante, porque o amigo, ele te ajuda a levantar, ele te segura. Então, é importante nós fazermos amigos e ter amigos, porque nesses momentos nós entendemos a importância. Então, comece a olhar e ter amizade, mas a amizade também exige nós renúncia. Às vezes a pessoa ela quer ter amizade só para ela receber, mas nós precisamos aprender a renunciar em favor do outro, que aí nós vamos também ter renúncia do lado da pessoa, amém? Então, amados, agradeço a Deus de coração por essa palavra maravilhosa. Semana que vem, né, continua, próximo capítulo, viu, irmãos? Próximo capítulo com a Eliane, semana que vem, não falte. E aqueles que faltaram, dê um toque lá para que eles não faltem. Porque quando o convidado vem na sua casa, né, essa é a nossa casa, 15ª, ele precisa ter alguém para recebê-lo, amém? Vamos colocar de pé. Semana que vem, restituição dos sonhos. Quem tem sonho aí? Então, se você tem um sonho que você não concretizou, vai orando, vai colocando nas mãos do Senhor, porque Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado, meu Pai, por esse momento na tua presença. Muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada um que esteve aqui, pela vida, Pai, do Luiz Fernando, que nos abençoou, pelo Senhor, o louvor maravilhoso, pelos diáconos, ó Pai, o pessoal da mesa, todo o pessoal, Pai, que trabalhou
para que este culto acontecesse. Eu te agradeço pela vida deles, todos aqueles intercessores, meu Pai, que chegaram mais cedo, ó Deus, para poder estar orando, está, Senhor Deus, intercedendo pela igreja, pela vida de cada irmão, Pai. Muito obrigado, ó Pai. Acrescenta galardão na vida deles, acrescenta, meu Pai, a provisão na vida deles, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, porque sei que o Senhor é um Deus de poder, que o Senhor é um Deus, ó Pai, poderoso, de milagre, que o Senhor é um Deus, ó Pai, que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a exaltação. Eu te louvo por isso e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Queridos, antes de eu dar a bênção apostólica, eu me lembrei, domingo é dia de primícia. Então, queridos, separe uma oferta para o Senhor, aquilo que você pode, traga uma visita, convide alguém para vir e traga um alimento. Amados, nós demos muitas cestas, amém? Muita cesta nessa pandemia. Por quê? Alguns irmãos foram arrecadar na rua, sim, mas nós ganhamos muito alimento aqui na igreja seu. Então você tem um papel nesta pandemia de ter ajudado muita gente a se alimentar, amém? Continue trazendo, porque nós ainda temos algumas coisas que nós ganhamos outro dias, e ainda podemos, esses dias mesmo demos cesta, e vamos continuar fazendo cesta para abençoar. Deus tem abençoado a tua vida? Amém? Então dê um pouco daquilo que Deus tem te dado. Segura a bênção. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada vida nesta noite para sempre. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe. Tchau, você que ficou. Não saia sem abençoar uma vida, mesmo que de longe.